Um grande abraço para você que está aqui na Gol. Vamos falar do Cariocão 2024. Está encerrada ou praticamente encerrada aí a terceira rodada do estadual do Rio de Janeiro. Vamos nessa então falar dos jogos que rolaram nesse fim de semana. No sábado, 4 da tarde, rodada aberta pelo Botafogo, que venceu o Sampaio Corrêa com imponência. Se impôs diante do Sampaio Corrêa, metendo 2-0 com gols do Júnior Santos e do Jefinho. Entrou com um time reserva em campo, aos poucos foi botando alguns titulares. O Júnior Santos começou desde o início, fez o gol no início do segundo tempo e mais tarde, no fim, o Jefinho, que entrou durante o jogo, meteu o segundo, definindo a vitória alvinegra, que tinha perdido para o Boa Vista, caído para o quarto lugar, chegou à liderança depois dessa vitória, que acabou por perder horas depois no jogo do Fluminense, ou melhor, um dia depois, né? A Portuguesa empatou com o Flamengo na Arena das Dunas. O jogo recebeu aí um público grande e com um time bem alternativo do Flamengo, porque o time principal rubro-negro está nos Estados Unidos, estava na Flórida e empatou com o Orlando City em 1-1. Então esse time alternativo do Flamengo voltou a atuar e só empatou com a Portuguesa. Então, por enquanto, o Flamengo não consegue deslanchar no campeonato enquanto não voltarem os seus principais astros. Nada que não vai mudar mais pra frente quando a cavalaria completa do rubro-negro tiver apostas. No domingo, Madureira e Volta Redonda, 3-1 pro Madura. O tricolor suburbano vence o Volta Redonda, que tá em crise, não consegue vencer no estadual. Imaginou que ia sobressair sobre os outros pequenos e não tá conseguindo. Bangu e Vasco empataram por 2-2. O Vasco, estreando o seu time principal, só empatou com o Bangu. Muita reclamação pra cima da arbitragem. O Vasco se sentiu prejudicado e de fato foi, mesmo nesse jogo. O empate por 2-2 teve golaço do Payet. Enfim, é o Vasco com o time completo começando o estadual. E o Fluminense, com seu time C, ganhou do Nova Iguaçu por 3-0 com seu reserva do reserva e é o novo líder do Campeonato Carioca. O Campeonato Estadual liderado pelo Fluminense. E na segunda-feira, fechando a rodada no Elci Resende, tem o confronto interno de Saquarema, Audax contra Boa Vista. Esse jogo, segunda-feira, 8h30 da noite. Fechando a rodada, o Boa Vista, em caso de vitória, pode entrar no G4 e tirar de lá a equipe do Vasco da Gama. Então isso, vamos acompanhar a classificação geral, vamos nessa. Liderança do Fluminense com 10 pontos ganhos, 3 vitórias e 1 empate. O Fluminense com um time alternativo também, o seu time C, o seu terceiro time aí, jogando e liderando o campeonato estadual por enquanto. Os grandes começando a botar os seus times completos, né? O segundo colocado é o Botafogo com 9 pontos, jogou com reservas, por exemplo, contra o Sampaio Corrêa, foi colocando alguns jogadores titulares aos poucos durante o jogo. Tem 9 pontos, 3 vitórias e 1 derrota, que teve aquela derrota contra o Boa Vista na última rodada. Terceiro lugar, o Vasco da Gama com 8 pontos. Eu falei que se o Boa Vista vencer, ele tira o Vasco do G4. Na verdade, não. Ele tira a Portuguesa, que é a quarta colocada, com 7 pontos ganhos. A Portuguesa que entrou no G4 sem ao menos jogar nesse domingo. E isso aconteceu porque o Nova Iguaçu levou 3-0, então tinha saldo 2. Caiu para saldo -1, por isso a Portuguesa assumiu o quarto lugar. O regulamento do estadual bem simples, são 12 times, 11 rodadas, turno único. Os 4 primeiros colocados avançam para as semifinais e o primeiro colocado leva a Taça Guanabara. Por enquanto seria o Fluminense, que aliás é bicampeão da Taça Guanabara e bicampeão do estadual, tá atrás do tricampeonato. Quinto lugar, o Nova Iguaçu com 7 pontos, tem saldo -1, saiu do G4 aí depois de um tempinho. Sexto lugar, o Boa Vista está com 6 pontos e joga na segunda-feira. Caso vença o Audax, vai para o terceiro lugar, a menos que goleie o Audax por 4-0, aí subiria para o segundo posto. Sétimo lugar, o Madureira, com a vitória em cima do Volta Redonda, está com 6 pontos, saldo 0, tem rigorosamente a mesma campanha do que o Boa Vista com um jogo a menos, né? O oitavo lugar, o Flamengo, tem 5 pontos, não consegue engrenar ainda com esse time de garotos aí que ele vem montando na maioria dos jogos no estadual, está em oitavo lugar. Nono, Volta Redonda tem 1 ponto. Décimo, Sampaio Corrêa, 1 ponto também. Volta Redonda tem um saldo um pouco melhor, mas se aproxima bastante ali do rebaixamento. 11º, Bangu com 1 ponto. O Sampaio e Bangu estão em 10º, na verdade, rigorosamente empatados. O lanterna é o Audax, que tem 0 ponto, perdeu todos os jogos, mas joga na segunda-feira. Só sai da zona de rebaixamento ao fim da rodada, caso vença o Boa Vista. Principais artilheiros do Campeonato Carioca: Lelê, do Fluminense, aparece com 3 gols ao lado dele. Jefinho, do Botafogo, também 3 gols. Vamos agora à tabela dos jogos da quinta rodada, que vai ser realizada dias 30 de janeiro, 31 e dia 1º de fevereiro, no próximo meio de semana. O Botafogo joga contra a Portuguesa, tem Nova Iguaçu e Vasco, Sampaio Corrêa contra Flamengo, Madureira pegando Boa Vista, Volta Redonda contra o Audax e o Fluminense enfrenta a equipe do Bangu.
Esse foi o resumo do Campeonato Carioca, o Cariocão 2024, com tabela de jogos, resultados e classificação. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui, deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e um grande abraço. Valeu, turma!